Sensor EOT. Esse sensor é fundamental, é de fundamental importância para a central eletrônica calcular o quanto de combustível vai injetar no motor. Caso haja um problema com esse sensor, a central vai considerar que o motor está a uma temperatura de 155 graus. Com isso, as falhas e a dificuldade vai ser notável nas partidas, já que na partida a frio é necessário mais combustível e a central vai mandar menos, pois vai considerar que a moto está quente. Ou seja, o sensor EOT ele faz a captura da temperatura que o motor se encontra no momento da partida, né? Através do óleo, através desse sensor, ela consegue enviar esses dados para a central calcular o tempo de injeção, quanto de combustível vai mandar, por quanto tempo, né? Então esse sensor se faz fundamental. Porém, caso haja algum problema com esse sensor, aí é onde está o grande problema de falhamento. Por quê? Porque se ele acontece um problema com ele, a central vai considerar que a moto já está quente, ou seja, que ela está a 155 graus, ou seja, quente, né? E com isso ela vai mandar menos combustível, sendo que a moto está fria, é a primeira partida da moto, né? Vamos dizer, esse sensor está problemático, você vai sair de manhã de casa para o trabalho, às 5 da manhã, 6 da manhã, quando a temperatura ambiente é amena, né? Ela é baixa. Então, nesse momento, a moto precisa de mais combustível para que ela venha funcionar sem problema, sem maiores dificuldades, né? E caso esse sensor esteja com problema, não vai ter essas informações na central, né? A central não vai estar de posse dessas informações. Então, ela vai considerar que o motor está a 155 graus. Com isso, ela vai mandar o combustível correspondente a uma temperatura de 155 graus, ou seja, menos do que ela deveria. Então, ela deveria mandar mais combustível, já que o motor está sendo ligado pela primeira vez durante aquele dia e o motor está frio. E quando há um problema com esse sensor aqui, quando a moto pega com muita dificuldade, que ele esquenta, você pode dar na partida novamente que a moto vai funcionar. Por quê? Porque a moto está quente. Agora, se ela voltar a esfriar, você vai ter dificuldade na partida. Eu estava com a XRE aqui que não apresentava código nenhum na central eletrônica, código de piscado nem nada, porém esse sensor estava com problema, e eu fiz os testes que eu estou passando aqui para vocês e resolvi o problema, troquei o sensor, pronto, a moto voltou ao funcionamento normal, tanto fazia da partida de manhã, de noite, a hora que fosse que ela voltou ao seu funcionamento normal. Então é muito importante que a gente faça o diagnóstico correto para evitar dor de cabeça, que esse sensor se faz muito presente nas primeiras partidas onde o motor se encontra frio, tá bom? Então vamos dar prosseguimento. Teste do sensor EOT. Com o auxílio de um isqueiro e um termômetro digital, você pode aquecer o sensor e conferir se a temperatura bate ou se aproxima do valor da tabela abaixo. Lembrando que esse sensor trabalha com resistência invertida. Quanto maior a temperatura, menor será a resistência, tá bom? Então, como é que você vai fazer o teste desse sensor? Você vai desconectar ele, tirar o conector, tirar o sensor fora, certo? Você pode estar colocando uma vasilha para ferver no fogo, certo? Eu recomendo que faça isso. Ou você pode estar aquecendo com isqueiro ali o sensor, certo? Cria um plugzinho, até de outro chicote velho que você tenha, que tenha a conexão desse sensor. Você corta ele ali para ficar 2 fios, já que esse sensor tem apenas 2 fios, né? Um é o aterramento e outro é o do sinal, tá bom? Então, o que é que acontece? Você tira o sensor fora, né? Pode aquecer ele sobre a água, sobre o isqueiro, e com o multímetro na escala de 20K ohms, certo? Numa escala de 20K, você vai realizar o teste nele, nos 2 pinos dele, né? Tanto faz você botar de um lado ou do outro, não tem polaridade não, já que a gente vai medir resistência, né? Então, você vai pegar a ponta de prova do vermelho do multímetro, escolher um pino, colocar, né? Se tiver um fiozinho ali, um conector para facilitar, melhor. Aí você aquece, né? Vê a temperatura com o termômetro e pronto. Vamos dizer que você aqueceu a uma temperatura, aqueceu o sensor EOT a uma temperatura de 50 graus, né? Aí você mediu lá com um termômetro digital, mirando o laser lá no termômetro, e deu 50 graus de temperatura, 50 graus Celsius. Aí você vai, mede
a resistência do sensor, certo? Com um multímetro na escala de 20k ohms, beleza? E você vai fazer essa medição aí para ver se aproxima 50 graus, se aproxima dessa resistência aqui, que é de 0,80k ohms, beleza? E cada vez que essa temperatura for subindo, a resistência vai caindo, certo? Aqui 0,27k ohms, e cada vez que a temperatura for baixando, a resistência vai aumentando, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. Ele trabalha de forma invertida. Então, esse sensor aqui, galera, se ele estiver variando, muito difícil dele estar com problema, certo? Se ele estiver variando bacaninha, se você aqueceu, ele aumentou a resistência aproximada disso aqui. Se você diminuiu a temperatura, botou no frio, numa água fria, gelada, ele diminuiu a temperatura e chegou a uma temperatura dessa aqui, ou aproximadamente, o sensor vai estar bom, entendeu? Não tem problema, beleza? Se está apresentando esse problema nesse sensor, se está apresentando código de falha, você faça esse teste, beleza? Se não for o sensor, vai ser o que? Ou a fiação da central, que vai ligar o sensor até a central, ou os fios tá em curto, ou um ou outro está em curto, com positivo ou com negativo do chassi, né? Ou está rompido, um ou outro até chegar na central, ou a própria central está com defeito. Então tem essas possibilidades. A gente tem que chegar a analisar o problema dessa forma, testando o sensor nesse caso, certo? Testando o sensor primeiro, testando a fiação, fio positivo de alimentação, fio de aterramento, e também se não há um curto entre eles, e se ele não está rompido até da sua extensão do sensor até a central. Se você fizer esse teste, você elimina esses testes, né? Você elimina qualquer possibilidade de erro, de mau diagnóstico nesses sensores, entendeu? Então